Este problema é o 18 do capítulo 1 do livro do Hobby. As paredes de um tubo cilíndrico que tem um excesso de pressão P no interior estão sujeitas a uma força de tensão por unidade de comprimento T. Esse T é igual ao gama, né? Considere apenas a força por unidade de comprimento nas paredes cilíndricas, não as forças nas extremidades transversais do tubo. Quer dizer, nessas laterais aqui, ele pediu para não considerar a força. A força por unidade de comprimento nas paredes, é a tensão superficial, pode ser calculada considerando um tubo composto de duas partes, como mostrado na figura. Aqui. Um semicilindro de raio R e comprimento L, ligado a uma placa plana de largura 2 Rs e comprimento L. Qual é a força que o excesso de pressão exerce sobre a placa chapa? Ou seja, esse excesso de pressão quer dizer uma pressão além da atmosférica, né? Então a diferença de pressão. E se eu tenho aí dentro uma diferença de pressão, essa pressão, qualquer pressão que seja, e eu tenho a área, eu calculo a força. E aí então eu posso calcular a força, e essa força está sendo segura pela tensão elástica. Mostre que a força de tensão por unidade de comprimento na parede do tubo é T igual a PR. Isso é chamado de lei de Laplace. Despreze qualquer deformação do tubo. Veja se você pode obter a mesma resposta pela integração direta das componentes horizontais e verticais da força devido ao excesso de pressão. Então, outra maneira de calcular seria por integração. Eu suponho aqui um ângulo θ, eu teria aqui um elemento de área, né, que poderia ser R de θ vezes o comprimento L, e vezes a pressão eu tenho a força. Então esse daqui é o vetor força devido à pressão exercida. Esse problema aqui no próximo slide está em inglês, né, como está no livro.